Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, hoje segunda-feira, o Sim Notícias está começando, trazendo os principais fatos que marcaram Linhares e região. Veja na edição de hoje. Ocupantes de ultraleve que decolou de Linhares continuam desaparecidos. Aeronaves da FAB participam das buscas sobre a região. Canal do Rio Pequeno é reaberto e vazão já é maior. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. A nossa entrevista no último bloco de hoje é com o Procurador da República em Linhares, Dr. Paulo Henrique Trazi. Ele fala sobre reuniões com as comunidades afetadas pela lama da Samarco. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias, que está começando. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Depois de 2 dias de buscas, ainda não foram encontrados os 2 ocupantes de uma ultraleve que decolou de Linhares para Mucuri, na Bahia, na manhã da última sexta-feira. Aeronaves da Força Aérea Brasileira e equipes por terra tentam localizar os amigos Mike e Douglas. Familiares passaram o dia no aeroporto de Linhares à espera de notícias. Mike Stefanelli e o amigo Douglas Lana decolaram na última sexta-feira pela manhã numa ultraleve motorizada com destino a Mucuri, no extremo sul da Bahia, mas não chegaram ao destino. A viagem duraria cerca de 2 horas. Mike era quem pilotava a aeronave. Ele já havia voado em direção à Bahia outras vezes, mas por outra rota. Esse é um dos locais mais usados por pilotos de asa delta e ultraleve aqui em Linhares. E foi desta pista que o Mike e o amigo Douglas partiram na manhã da última sexta-feira. Segundo o pai do Mike, na verdade, eles deveriam ter seguido nesta direção, rumo ao litoral de onde seguiriam sua viagem. Mas o Mike preferiu optar por uma rota mais curta, seguindo pela Reserva Biológica de Soretama e Reserva Natural Vale, uma mata bastante extensa, onde a aeronave acabou desaparecendo. As buscas estão sendo feitas pelo ar e por terra. Aeronaves da Força Aérea Brasileira fazem buscas nesta região da Reserva Biológica de Soretama e Reserva Natural Vale, na tentativa de localizar a ultraleve. A aeronave, nós temos 2 aeronaves da FAB, um avião, um helicóptero. A aeronave do Notaer também bateu alguns pontos que a pessoa... A aeronave civil passou, eu vi alguma coisa ali na mata e tal. Aí a aeronave do Notaer, como ela paira, ela consegue parar e olhar com mais calma os pontos e descartar ou confirmar as hipóteses de avistamento, os relatos de avistamento. Ela nos apoiou, uma aeronave civil também fez isso em alguns descampados, onde a gente tinha alguns relatos. E um drone também da Reserva da Vale também está apoiando em alguns locais. Desde o último sábado, quando as autoridades foram informadas, muitos avisos sem fundamento começaram a surgir, o que atrapalhou um pouco as buscas. Algumas não são falsas por intenção, né? Mas, por exemplo, tivemos um campeonato de voo livre próximo à Barra de São Francisco, e muitos relatos vêm dessa região, mas a gente já ignora porque a gente sabe que não é o tipo de aeronave e nem fazia parte do plano de voo. Então é importante que as pessoas tentem passar a informação precisa. Durante a tarde desta segunda-feira, familiares de Mike buscaram na Justiça autorização para a quebra dos dados telefônicos do celular do rapaz. O objetivo é rastrear as informações do aparelho. Mesmo apreensivo, o pai do Douglas estava cheio de esperanças. Confiança em Deus, né? O senhor chegou a conversar com o Douglas antes dessa viagem? Não, senhor. Quando eu percebi, ele já tinha viajado. Quando eu fui saber, ele já tinha viajado. Mas ele sempre fazia essas viagens de ultraleve? Ele gostava muito de frequentar esse tipo de coisa, né? Segundo o chefe da equipe de buscas, os trabalhos seriam encerrados no início da noite e retomados nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Bom, a gente torce aí para que o Mike e o Douglas sejam encontrados o mais rápido possível. Um caminhoneiro foi rendido por assaltantes num posto de combustíveis às margens da BR-101 aqui em Linhares e obrigado a seguir com o grupo em direção a Soretama na madrugada deste domingo. A vítima foi deixada numa estrada de terra e os criminosos fugiram, levando o veículo Scania que transportava uma carga de chocolates. O motorista de 31 anos de idade disse que havia parado no posto para jantar dentro do próprio caminhão, quando um bandido armado o rendeu e o obrigou a entrar em uma caminhonete, onde estavam outros 3 bandidos.
Um dos ladrões dirigiu a carreta e o restante seguiu com o motorista em direção a Sooretama, abandonando-o numa estrada deserta. A vítima disse ter ficado o tempo todo com o rosto coberto por uma camisa. Já era madrugada quando o caminhoneiro conseguiu uma carona e acionou a polícia militar. Até agora, ninguém foi preso. Veja as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. São mais de 170 oportunidades. As vagas são para ajudante de carga e descarga, ajudante de isolamento, auxiliar de armazenamento, apontador de campo, analista contábil, analista de suporte de sistema, armazenista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de pessoal, chapista de lanchonete, confeiteiro, cortador de carne em açougue, eletricista de instalações de veículos automotores, embalador, encarregado de expedição, encarregado de manutenção, esteticista, farmacêutico, fatorista, forneiro, garçom, gerente de segurança, isolador, lavador de carros, mecânico automotivo, mecânico de equipamento pesado, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção de trator, motoboy, motorista entregador, nutricionista, operador de caixa, operador de ponte rolante, operador de máquinas fixas em geral, padeiro, pizzaiolo, soldador MIG, técnico em segurança do trabalho, técnico agrícola, técnico de manutenção eletrônica e vendedor pracista. Os interessados devem procurar a agência do Cine na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. Não se esqueça de levar os documentos pessoais, a carteira de trabalho e um comprovante de residência. Vamos agora saber como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. Terça-feira de sol forte. As temperaturas estão em alta. Em Linhares, mínima de 17, máxima de 30 graus. Em Colatina, mínima de 20, a máxima chega aos 29. Em São Mateus, variação entre 21 e 30. E em Vitória, mínima de 20, máxima de 31 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver que a vazão do Rio Pequeno em direção ao Rio Doce já é maior depois da abertura do canal feito pela Fundação Renova no último sábado. É um instantinho só. A vazão da Lagoa Juparanã em direção ao Rio Doce já é maior desde o último sábado, quando a Fundação Renova aumentou a abertura do canal de drenagem. Até a próxima quarta-feira, o volume de vazão deverá atingir 100 metros cúbicos por segundo no canal. A reabertura do canal começou às 8 horas da manhã do último sábado e terminou por volta de 1 hora da tarde. A medida visa baixar o nível da Lagoa Juparanã. Segundo a Fundação Renova, a vazão da água é aumentada gradativamente. A expectativa é aumentar a vazão a 100 metros cúbicos por segundo já na próxima quarta-feira. Antes do início dos trabalhos, todas as 56 famílias da Avenida Beira Rio foram removidas do local por medida de segurança. Nós fizemos a abertura da primeira cota do canal em abril, com uma estimativa de uma vazão de 30 metros cúbicos. Agora, nessa obra, a gente vai aumentar a vazão para 100 metros cúbicos, que são 100 mil litros de água por segundo, vão passar por esse canal. Inclusive, todo esse processo está sendo feito justamente para evitar qualquer tipo de risco de inundação, mesmo durante o período de chuvas que deve começar aí começo de novembro. As famílias, segundo a Fundação Renova, ficarão fora de suas casas durante todo o próximo período chuvoso, que vai até março do ano que vem, em residências com aluguel pago pela Fundação. A Renova prometeu que, enquanto as pessoas estiverem fora de suas casas, uma empresa de vigilância fará a segurança patrimonial das residências. Outra medida que, segundo a Renova, está sendo implementada é um sistema de monitoramento do nível do Rio Doce, da Lagoa Juparanã e do Rio Pequeno, além de um plano de contingência que foi elaborado com a Defesa Civil e o município de Linhares. E o drama das famílias que continua, Vamos agora saber como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 373 a saca. Arábica 7, R$ 332. Conilon tipo 7 está valendo R$ 306 a saca. E a Altemar Félix nos informa os detalhes do esporte. Sim Esportes. Oferecimento. HIE Esportes e Central Bikes e Motos. Esporte Amador, o Campeonato de Futebol Amador do Interior 2018 começou no último final de semana com placares apertados nas categorias aspirantes ou na categoria aspirantes e muitos gols
na categoria principal. Vamos conferir os resultados aí. Campeonato de Futebol Amador de Linhares, categoria aspirantes. Humaitá e Dr. Jones 0-0. Japira 1, São Vicente 0. Bagueira 2, São Rafael 1. Agora o Campeonato de Futebol Amador, categoria principal, chamada de titular. Humaitá 4, São Francisco 1. Goleada de Japira sobre São Vicente 9-2. São Rafael 4, Bagueira 2. Palmas 3, Santa Rosa 2. Jogo mais disputado este. Bom, amanhã no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920, aqui da Rede Sim, tem resultados da segunda divisão e balanço de todas as competições no esporte amador no último final de semana. Eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu converso com o Procurador da República aqui em Linhares e região, Dr. Paulo Henrique Trazi, falando sobre a sequência de reuniões com os afetados pela lama da Samarco aqui na nossa região. O bate-papo é daqui a pouquinho. Gente, o nosso bate-papo do último bloco do Sim Notícias de hoje é, mais uma vez, com o Procurador da República aqui de Linhares e região, Dr. Paulo Henrique Trazi. A gente vai falar sobre dois assuntos importantes, né, de interesse de toda a comunidade e dos quais o Ministério Público Federal está intimamente envolvido. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, boa noite a todos. Dr. Paulo, primeiramente eu gostaria de tratar com o senhor, de falar sobre as reuniões, né, que o MPF, junto com a Defensoria, realizou na semana passada, né, com os impactados aí pelo desastre de Mariana, né, já a escolha aí das instituições credenciadas para prestar assessoria técnica. Como é que foi essa rodada aí de reuniões? Qual o resultado? Essa rodada de reuniões, que foram feitas reuniões em povoação, regência, terras indígenas, na comunidade de Aracruz, também em Colatina, é mais uma etapa do processo de escolha das assessorias técnicas independentes que os atingidos têm direito para que acompanhem os atingidos em todo o processo de diagnóstico, reparação e compensação do desastre de Mariana. Isso nos mais diversos quesitos, né? Porque esses impactos eles são diversos, né? Exatamente, são nos mais diversos quesitos, tudo a partir da demanda dos atingidos. Se os atingidos entenderem que deve ser estudada a questão da saúde na região, vai ser estudado. Se eles entendem que tem que ser analisada a perda de renda da comunidade, da região, vai ser estudado. Provas para cadastro, para cartões emergenciais, para valorar indenizações, também pode ser estudado. Os atingidos têm direito de escolher o que vai ser estudado, como vai ser estudado e qual o resultado que eles pretendem obter com isso. E, ainda assim, escolher que entidade será essa que vai prestar esse serviço. Olha aí que bacana. Então são os próprios afetados que farão a escolha dessas instituições. Já temos lá o rol delas, né? E exatamente, ali eles vão fazer a escolha. É assim que funciona? É isso. Nessa rodada da semana passada foram feitas as apresentações desses credenciados em cada comunidade para que os atingidos tenham ciência de quem são. Todos esses credenciados passaram por uma série de requisitos estabelecidos pelo Ministério Público Federal, como ter sido criada há mais de 3 anos, para evitar qualquer oportunismo de uma entidade criada logo após o desastre para prestar esse tipo de serviço, não ter fins lucrativos, ter um processo de transparência na sua entidade para garantir uma lisura no procedimento. Olha aí. Bom, esse trabalho ele começa na prática a partir de agora, né? A partir da escolha, então, por cada comunidade, e aí os estudos que vão ser feitos, né? Isso. Agora, existem algumas etapas a serem cumpridas. Essas entidades vão receber uma carta convite para que apresentem algumas propostas de trabalho, uma proposta ainda muito rudimentar, ainda muito prévia, e que depois possam vir a campo se apresentar pessoalmente para os atingidos, para que eles possam tirar suas dúvidas, perguntar suas questões, estabelecer uma relação de confiança com a entidade que eles pretenderem escolher para prestar esse serviço para eles. Até porque é um estudo que deve demorar muito tempo, né, doutor Paulo, dependendo da situação, né? Pela complexidade desses estudos, são alguns anos no mínimo para que se possa ter resultados efetivos. E essa relação de confiança é muito importante. Sem Os dúvida. atingidos têm esse direito
de terem a sua análise técnica da sua confiança nesse processo. Pois é, a gente sabe aqui falando de regência, pelo menos as pessoas que a gente já ouviu por lá, os impactos, né, ambientais, a questão da pesca, o comércio, o turismo. Então, é esse levantamento, né, que eu imagino que a demanda, obviamente, que é deles próprios, né, como o senhor mesmo disse, mas, enfim, tudo isso deve ser levantado e isso deve resultar num relatório, um grande relatório ao final disso tudo, né? Serão laudos, relatórios, pareceres produzidos para que possa subsidiar as demandas dos atingidos. Até agora, os estudos vêm sempre de entidades que eles não conhecem ou que não têm confiança, entidades contratadas pelas empresas que vão trabalhar no interesse das empresas, então os atingidos não confiam nesses resultados. A partir de agora, a gente pode ter resultados em que eles possam se basear e possam contrapor aos argumentos das empresas. É importante, né? Traz uma opinião neutra nesse aspecto. Doutor Paulo, agora nós estamos aí prestes a completar 3 anos dessa tragédia, né, que mudou a vida de todo mundo aqui no Baixo Rio Doce, enfim, ao longo do Rio Doce, em Minas Gerais, mas especificamente falando aqui do Espírito Santo, né? Pouca coisa assim na prática a gente vê que houve de recuperação e tudo mais. Como é que o MPF tem acompanhado, além dessas reuniões, esses encontros, né, de intermediar esse debate, como é que o MPF vê essas ações que a mineradora tem realizado aqui? Realmente, até agora, muito pouco foi feito em termos de recuperação ambiental ou de medidas estruturantes para melhorar a vida das pessoas, para recuperar efetivamente a vida das pessoas. O Ministério Público Federal tem cobrado exaustivamente que essas medidas comecem a ser implementadas, conseguiu alguns acordos para garantir também para o MPF entidades experts, peritos, para que nos auxiliem nessa análise, na parte técnica, e a partir daí começar a cobrar medidas efetivas o mais rápido possível, porque quem tem fome tem pressa, o meio ambiente precisa de recuperação. Quanto mais tempo passa sem recuperação, são mais danos que são causados a todos nós. Pois é, e os problemas, né, eles continuam. Nós temos aí como exemplo o Rio Pequeno, né, essa questão da barragem, né, abre a barragem, famílias que estão fora de suas casas, pelo menos 56 famílias tiveram que ser retiradas por conta dessa abertura para liberar aquela água excedente da Juparanã. Esses transtornos continuam. Doutor Paulo, agora mudando de assunto, mas falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Ministério Público Federal aqui na nossa região, nos últimos dias houve uma ação aí contra 2 empresas e seus respectivos engenheiros com relação àqueles 2 residenciais ali às margens também do Rio Doce, ali próximo ao bairro Aviso, né? Na prática, o que o Ministério Público Federal busca ali com essa ação? Nessa ação civil pública que foi proposta em face da empresa construtora desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida e também da empresa que deu o laudo de engenharia atestando que aquela região poderia ser construída daquela forma, é buscar que o dinheiro público gasto a mais para reparar a obra que foi feita de maneira irregular, tanto que houve a enchente, para colocar os diques, para consertar as casas, seja devolvido aos cofres públicos. Ali, pela ação, pelo que nós vimos, foram mais de 7 milhões de reais que tiveram que ser gastos para colocar a obra do jeito que é necessário. Os gastos empreendidos pela Caixa Econômica Federal foram acima de 7 milhões e meio de reais. Dinheiro esse que saiu dos cofres públicos e certamente deixou de ser investido em outras áreas, outros empreendimentos Minha Casa Minha Vida ou outros empreendimentos sociais para a comunidade brasileira. O Ministério Público quer então que essas empresas devolvam esse montante, é isso? Isso. A ação é nesse sentido? A ação é para devolver aos cofres públicos um gasto que foi feito a mais por conta dos problemas causados pela construção dessas empresas. Doutor Paulo, conversando, e a gente já foi abordado por várias pessoas que moram ali há muitos anos, né, pessoas simples até, que conhecem, né, o rio, sabem como é que é o funcionamento do rio e dizem que, historicamente, aquele ali sempre alagou, né? E ainda assim houve um laudo atestando que não havia esse problema, né? Pois é. Nós entendemos que esse laudo tem diversas irregularidades, buscamos elementos técnicos para comprovar essas irregularidades. Nós constatamos que os laudos possuíam defeitos nesse sentido e por isso entendemos que a empresa
as duas empresas, tanto a construtora quanto a empresa de engenharia contratada, ocorreram em culpa, gerando esse dano ambiental. Há inclusive um pedido de indenização para as famílias afetadas, né? Isso. Em outra ação civil pública, nós demandamos danos morais e patrimoniais para aquelas famílias que estavam já escolhidas, sorteadas, definidas e tinham uma legítima expectativa em ingressar naqueles imóveis. É o sonho, né, de todas as famílias, né? As famílias carentes estavam ali naquela fila já aguardando e estão nessa expectativa 6 anos depois ainda, né? Há a previsão de que agora em outubro seja entregue a primeira etapa, se não me engano, o residencial Rio Doce, né? Isso. Com as 600 e poucas moradias, mas há um outro residencial também, uma outra parte que deve ser entregue em 2019, fechando, enfim, né, a entrega dessas moradias, mas aí é um custo muito alto para o erário, né? Exatamente. O residencial, o empreendimento Mata do Cacau, que deve ser entregue só no ano que vem, a intenção do Ministério Público, o objetivo do Ministério Público sempre foi conduzir essa questão para que a entrega das casas fosse o mais rápido possível. Agora que nós já estamos nessa fase final de resolução dessa questão, nós começamos a pensar nessa restituição ao erário e no direito dessas famílias. Tá, joia. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Henrique Trazzi, procurador da República aqui de Linhares e região, né? Representa aqui os municípios também da região. Falando então sobre 2 assuntos importantes que tratamos aqui hoje, a escolha das instituições que vão assessorar os impactados, né? As comunidades impactadas pela tragédia de Mariana, e falando sobre essas 2 ações movidas pelo Ministério Público Federal contra 2 empresas e seus respectivos engenheiros com relação ao laudo, né, que liberou aquela área ali, as chamadas casinhas do bairro Aviso, né, como as pessoas estão acostumadas a falar, ali às margens do Rio Doce, essa ação contra as empresas e seus engenheiros. Doutor Paulo, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, boa noite a todos. A você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, obrigado pela sua participação, sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco. Deixe sugestões lá na nossa página facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo ficam disponíveis também no nosso canal direto no YouTube. E o telefone da redação, anote aí, 3373-2000. Bom começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.